Olá, eu sou o Renato Russo, consultor em apresentações. Bem-vindos a mais um vídeo de dicas da série Apresentações Eficientes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o uso de imagem em apresentação e um cuidado que muitas pessoas não tomam, que é em relação a direitos autorais. Não há dúvida que usar imagem numa apresentação tem um efeito muito legal. Às vezes, com uma imagem você consegue substituir uma pá de texto no slide, deixando ele mais objetivo, comunicando melhor a sua mensagem. No passado foi muito comum usar algumas imagens que o Office disponibilizava, como por exemplo os clip arts. Quem é da minha idade com certeza vai se lembrar, apesar de que tem alguns aparecendo por aí em uma apresentação ou outra de vez em quando. Teve uma época também, talvez, sei lá, uns 10 anos para trás, que foi muito comum usar umas imagens que representavam as pessoas em formato aí de uns feijõezinhos, como eu estou mostrando na tela. Isso foi bem popular mesmo. Mais recentemente apareceu um outro tipo de representação de pessoas, parece um fantasminha, só que na verdade um pouquinho mais elaborado. São imagens branquinhas em 3D, dão uma aparência um pouco melhor, porém já está um recurso um pouco antigo também. Em outras palavras, fica um pouco batido. A minha recomendação nesse caso, em vez de usar esse tipo de imagem batido, é ir atrás de fotos de verdade mesmo com pessoas, mas fotos de boa qualidade. Vamos dar uma olhada no exemplo e ver como é que fica muito melhor quando você apresenta o slide usando uma foto de verdade, dá um impacto muito maior na sua apresentação. Vejam um exemplo típico desse uso de figuras aí que eu falei, esse personagem 3D aí com cara aí de um fantasminha. Dá um slide legal, você vai achar esse tipo de imagem para diversas situações, para poder passar aquilo que você precisa. Enfim, é bastante versátil. Porém, quando você usa uma imagem com pessoas reais, você consegue uma conexão melhor com a plateia, você costuma ter um resultado visual melhor. Veja um exemplo. Nesse caso aí, eu estou utilizando uma foto de boa qualidade, foi retirada de um banco de imagens, e a boa notícia é que essa foto é grátis, você pode usar até para aplicações comerciais, e eu já vou falar em seguida disso. Veja que o resultado é muito melhor. Outra coisa interessante aí, estou usando uma foto que ocupa a tela toda, que fala uma foto que vaza pela tela. Isso aí também ajuda a reforçar o impacto da imagem, ajuda a conectar com a plateia e ajuda a reforçar a sua imagem. A boa notícia é que hoje nós temos vários sites que disponibilizam gratuitamente imagens de ótima qualidade em alta resolução, para elas ficarem com aparência boa no slide, principalmente quando projetadas. Porém, é preciso tomar cuidado com uma questão muito séria, a questão de direitos autorais. As imagens normalmente têm direitos autorais atribuídos, então é preciso ter cuidado com o que você usa para não infringir direitos e expor você ou sua empresa a um processo, por exemplo. Uma prática que é muito comum é as pessoas recorrerem, por exemplo, à pesquisa de imagem do Google. Você bate um termo lá de acordo com a imagem que você quer usar e pega o resultado disso e joga na sua apresentação. Isso é muito perigoso, porque no Google vai aparecer um monte de imagens sem informação se há direito autoral envolvido ou não naquela imagem. Então, fica o alerta, a responsabilidade é sua, você precisa tomar cuidado com isso para evitar processos. Porém, tem uma notícia boa. Existe uma coisa que chama as licenças Creative Commons, que muitas vezes disponibilizam materiais de alta qualidade para uso gratuito. Mas é preciso entender um pouco melhor como funcionam essas licenças. Vamos dar uma olhada no vídeo. As licenças Creative Commons foram criadas justamente para compartilhamento de material, para estabelecimento aí de limites aí de utilização e regras de propriedade intelectual, como que a imagem pode ser compartilhada, não só a imagem, mas isso também vale para música, vídeos, enfim. É uma coisa bastante versátil. Vale a pena vocês entrarem no site e dar uma visitada, e eu vou deixar o registro disso junto com o material que vou disponibilizar. São diversas licenças disponíveis. Vou mostrar aqui, por exemplo, a licença CC-BY, é uma licença que permite o uso comercial, permite modificação de imagem, e precisa ficar muito atento que tem algumas licenças, como essas que tem o código NC, que não permitem esse tipo de uso. Vamos mostrar um quadro aqui com resumo, mas, como eu disse, é muito importante entrar, ler, entender como a licença funciona, principalmente se você vai fazer o uso comercial do material. Nessa tabela eu mostro o resumo das licenças disponíveis. A mais interessante para uso em apresentações é a CC0,
que é uma licença Creative Commons que basicamente é domínio público. Coloca aquela imagem em domínio público para qualquer um poder usar. São três coisas que você precisa olhar na licença antes do uso. O primeiro critério é a questão se você pode adaptar a imagem ou não. E o que é adaptar? Cortar, trocar cores, fazer alguma edição. Essas que estão marcadas como positivo, adaptação, por exemplo, essa CC0, você pode fazer modificações, trocar a cor, botar um preto e branco, editar, pegar um pedaço da imagem, enfim. Você fica liberado. Veja que tem algumas aqui que não é possível fazer esse tipo de adaptação. Você é obrigado a reproduzir a imagem na íntegra. O segundo ponto é a questão de atribuição de autoria. E o que significa isso? As que exigem atribuição, que são a maioria das licenças Creative Commons, aí fora a CC0, você precisa dar crédito ao autor. E o crédito pode ser, por exemplo, uma nota no rodapé da imagem. Se você está usando isso num website, você pode colocar, por exemplo, o link para levar a pessoa ao website do autor para que ele tenha o devido crédito. E tão importante quanto isso, principalmente de acordo com o uso que você vai fazer, é se essa licença permite o uso comercial da imagem. Ou seja, se você está fazendo uma apresentação para divulgar produtos, serviços, você precisa se atentar para isso. Veja que nem todas possuem uso comercial. Essas que são marcadas aí com NC, e veja aqui que no símbolo do Creative Commons tem até um proibido aqui do cifrão para chamar a atenção. Você não pode usar esse tipo de imagem para uso comercial. Pode ser usado, por exemplo, em uma apresentação pessoal, uma instituição de caridade ou coisa do tipo. Então, muito atento a esses três requisitos. Eu vou deixar esse resumo no material que eu vou disponibilizar com o vídeo, mas, novamente, é importante visitar o site do Creative Commons e avaliar a licença da imagem. Mostrando agora no site onde eu baixei aquela imagem que eu mostrei lá no primeiro exemplo, foi nesse site que é muito legal, eu recomendo, Pexels, e tem muitas imagens gratuitas aí. Veja que o site aqui já deixa claro que a licença é livre para uso pessoal e comercial e não há atribuição requerida. Você não precisa dar crédito para o autor. É sempre elegante quando você faz isso, mas não há necessidade. Outro exemplo aqui, por exemplo, de outro site bastante interessante também, que é o Pixabay. Veja que imagem legal para você usar numa apresentação, mostrando uma equipe de trabalho, uma sala de reunião, uma imagem de alta qualidade e de resolução bastante alta também para você usar na sua apresentação. Nesse caso aqui ficou até especificado aqui a licença CC0 do Creative Commons, então você pode usar à vontade. Mas, como eu já disse, é sempre elegante de bom tom você fazer a referência ao autor quando possível. Isso vale também para fontes. Existem vários sites que disponibilizam fontes gratuitamente e fonte pode deixar a sua apresentação diferenciada, deixar ela com um toque de criatividade e não ficar com aquela fonte calibre que normalmente o Office coloca pra gente, que vai ficar igual a 90% das apresentações que estão correndo por aí nesse momento. Mas as fontes também têm questão de licença e atribuição de direitos de propriedade. Vamos dar uma olhada aí num site desses que disponibiliza esse tipo de fonte para ver o cuidado que precisa ser tomado. Esse é um site que eu uso bastante para procurar fontes, que é o 1001 Fontes. Como eu disse, quando você quer variar, ter uma apresentação mais interessante, uma fonte diferenciada daquelas que 99% das pessoas estão usando, pode ser uma saída ótima. Por exemplo, essa aqui é uma família de fonte que está disponibilizada e aqui no site já deixa claro que é livre para uso comercial. Quando você rola aqui as informações sobre a fonte, fica bem claro aqui, grátis para uso pessoal e para uso comercial. Então, muito cuidado ao verificar isso. Eu tenho uma outra fonte aqui que eu achei aqui, bastante interessante também, pode enriquecer a sua apresentação, mas ele deixa bem claro aqui que é grátis somente para uso pessoal. Aqui nas informações aqui está bem explícito que você não pode usar essa fonte para fins comerciais, por exemplo, numa apresentação de vendas ou de divulgação de serviços. Muito legal, né? Eu vou disponibilizar nos comentários desse vídeo um arquivo onde vai ter link para vários sites, onde você pode baixar diversas imagens de alta qualidade e fontes bem criativas. Mas, como eu falei, muita atenção na licença. Tenha certeza que você está usando uma licença que é realmente gratuita, ou, por exemplo, se não exige, como eu mostrei no exemplo, atribuição do nome do autor na foto, por exemplo. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar uma curtida aí.
E fica a dica também para assinar o canal, assim quando tiver algum material novo publicado você vai ser notificado. E não deixe de compartilhar esse vídeo com colegas que interessam pelo assunto, pessoas que preparam a apresentação. Acho que essa dica pode ser bastante útil, pois pode evitar você ou sua empresa de se expor a um processo legal. E você tem alguma dúvida sobre a apresentação? Manda para mim, gosto muito de responder esse tipo de dúvida e as dúvidas mais legais acabam gerando artigos e vídeos que eu publico no meu site ou no canal do YouTube. Então eu fico esperando a sua dúvida. Então, até uma próxima.